falando com vocês sobre algumas novelas turcas que eu super indico para vocês. Muita gente quer começar a assistir uma novela, seja brasileira ou turca, mexicana, né? Seja qual for a nacionalidade, a origem da novela, as pessoas ficam na dúvida de qual novela assistir, se vai gostar ou não. E aí eu vim aqui para dar umas dicas para vocês, tá bom? Porque o que é bom tem que ser compartilhado. Vocês concordam comigo? A primeira novela que eu indico para vocês, inclusive, né, tem ela no meu outro canal, Fagundes Séries, é Iludida. Iludida conta a história da Ásia, que é uma médica muito importante, renomada, bem-sucedida. A Ásia vive com o esposo e o filho, tem uma família linda, com amigos, né? E a vida dela tudo perfeito, tudo na normalidade. Até que um dia ela encontra um batom dentro do casaco, do bolso do casaco do marido dela. Seu marido Volkan sai para uma viagem e aí, gente, quando ele chega, ela encontra esse batom no bolso do casaco dele. Isso deixa a Ásia com uma pulga atrás da orelha. E quem não ficaria, né? Eu tenho certeza que você também ficaria muito desconfiado do seu esposo, do seu namorado, se encontrasse isso. Me conta aí se você já passou por essa situação, se você conhece alguém que vivenciou uma situação dessa. Me conta aí nos comentários a sua experiência. Depois que a Ásia descobre esse batom no paletó do marido dela, ela encontra também um fio de cabelo loiro. Tá bom pra você ou você ainda quer mais, né? Se você encontrasse isso daí, o que você acharia? Pois é, a Ásia começou a ficar obcecada, investigar. Todo mundo que ela via de cabelo loiro, ela já ficava desconfiada. E ela conheceu uma amiga que sofria violência doméstica e essa menina ajudou ela a investigar a situação do marido dela. Desde então, gente, a Ásia começou a se decepcionar feio com tudo. Ela descobriu que aquela vida linda, maravilhosa, perfeita que ela tinha nunca existiu. Que o marido dela traía ela, que os amigos que ela achava que eram verdadeiros traíram ela, que inclusive eles saíram de férias com a amante do marido e ninguém teve coragem de contar nada pra ela. Acredita nisso? Pois é. A Ásia se decepcionou. A Ásia teve muitas decepções e ela ficou arrasada quando ela descobriu isso. Só que aí que vem o fato interessante. Ela não se deixou abater, né? Ela ficou arrasada, sofreu, chorou tudo que ela tinha que chorar, mas decidiu que ela se vingaria do marido. Um outro fato que ela descobre do marido, gente, como se não bastasse um monte de frustração que ela sofreu, de decepção, ela ainda descobre que o marido usou o dinheiro da poupança do filho, que era para a educação do Ali, para sustentar a amante dele, comprar um apartamento. É brincadeira uma coisa dessa? Sinistro, né? Ela ficou arrasada. Por esse motivo, ela decidiu se vingar do Volkan. E aí, gente, esse Volkan que aguente tudo que a Ásia aprontou com ele. A começar, ela pediu o divórcio, só que como ela não tinha como provar a traição, ela precisava de provas e ela agiu friamente, calculou cada passo e destruiu a vida do marido dela, né? Ela desmascarou os dois na frente dos pais da Derin, que é a amante do marido. A Derin, o pai dela, era prefeito da cidade e foi um escândalo danado. A Ásia, inclusive, armou um plano pro Volkan ir preso. Gente, ela atormentou a vida dele. Só que o problema é que se depois que separou, acabou o problema, tudo certo, não. A menina, a Derin, e a família dela começou a tentar a Ásia. A Derin, obcecada, insegura, com medo do Volkan fazer a mesma coisa que fez com a Ásia. Com medo do Volkan fazer com ela a mesma coisa que fez com a Ásia, vivia com ciúme. E o Volkan, depois que ele estava com a amante, casado com a amante e tudo, ele percebeu que ele ainda amava a Ásia. Na verdade, ele queria, né, gente, ficar com as duas, só que a Ásia não permitiu. O Volkan passou a vida toda dele depois disso, tentando reparar o erro que ele tinha cometido, só que a Ásia não deu uma segunda chance para ele. A Derin acaba indo parar no manicômio, porque ela fica totalmente desequilibrada. Essa é a Iludida, uma novela turca muito boa. Se você quiser assistir ela, dá uma visitinha lá no meu canal Fagundes Séries, que lá tem uma playlist com todos os capítulos dela.
Se você gosta de novela turca, eu tenho mais uma sugestão. Ercai. Gente, que novela, viu? Cheia de tradição, de cultura. Conta a história de amor do Miran e da Reyhan. O Miran, ele foi criado pela Aziz Lambey, que é a avó dele, e ela criou ele para se vingar dos inimigos. O Miran, ele foi envenenado desde cedo, de que a família Sadoglu eram os responsáveis pela morte do pai dele e da mãe dele. E a avó dele criou ele para ele se vingar dessa família. Quando ele tivesse idade suficiente para se casar, ele retornaria para a cidade e tomaria uma das filhas da família Sadoglu. Não é qualquer uma das filhas, é a filha do cara que ele acredita que matou o pai dele e a mãe dele. Ele tem um ódio tão violento contra essa família, contra o pai dessa moça, que é uma coisa de louco. Então ele vai lá, desposa ela do casamento, pede ela em casamento, finge ser uma pessoa que ele não é. E aí, gente, a Reyhan inocente, a doce Reyhan, ela se decepciona feio no dia da noite de núpcias. Um dia depois do casamento, quando eles tinham consumado o casamento, o Miran disse que o conto de fada acabou e dá o pé na bunda da Reyhan, né? E deixa ela, devolve ela para a família. Só que lá nesse lugar que eles vivem, é inaceitável que um homem despose uma mulher e em seguida devolva ela para a família. É um caso até de morte, é uma afronta de sangue isso, e é isso que ele faz. A Reyhan, pobrezinha, sem saber o porquê que estava sofrendo tudo isso, sofreu, chorou, ninguém queria ela. A família do pai dela queria matar ela, a família dos Aslambeis expulsaram ela, ela ficou sem lugar. Essa menina sofre tanto, gente. Só que o Miran, ele não faz ideia que ele se apaixonaria pela filha. O Miran, ele planejou tudo, menos que ele se apaixonaria pela Reyhan de verdade. E aí ele fica entre a cruz e a espada, entre vingar a morte dos pais e viver o grande amor. Será que o amor da Reyhan vai ser o suficiente para transformar esse homem num novo ser? Gente, essa novela é uma novela sensacional. A cultura deles é de uma riqueza impressionante. Se você quiser conhecer essa novela, também tem lá no meu canal, tá? Aqui eu tô trazendo só a sinopse dela, mas lá você pode assistir ela, beleza? Fagundes Séries, não esqueça, tá bom? Mas continue comigo até o final desse vídeo que eu vou dar mais dicas de novela que eu tenho certeza que você vai amar. Outra novela turca sensacional demais é Esqueça-me se puder. Esqueça-me se puder conta a história da Estela e do Omar. Duas pessoas que eram casadas, mas que por causa da dificuldade do dia a dia acabaram se separando. Anos depois, a Estela reencontra o Omar, só que agora ele é um homem totalmente repaginado, milionário, e faz tudo que pode para humilhar a Estela, porque ele carrega uma mágoa muito grande contra ela por ela ter largado ele num momento tão difícil, né? Ele estava estudando, ele estava criando um aplicativo e aí ele precisava se dedicar 100% a esse trabalho e a Estela acabou ficando com todas as responsabilidades financeiras da casa. Aí esgotada de trabalhar em vários empregos para sustentar a casa enquanto o Omar ficava só trabalhando, se dedicando ao aplicativo, ela decidiu chutar o pau da barraca, chutar o balde e se separar dele. Só que o amor que existia entre os dois nunca acabou. E aí quando eles reencontram, o amor também ressurge e é ainda mais forte. A Estela começa a trabalhar para o Omar e ela é humilhada todos os dias, gente. Para acabar de complicar mais, o sócio do Omar acaba se apaixonando pela Estela e a irmã do sócio acaba se apaixonando por ele. E aí a situação fica mais difícil ainda, né? A Estela continua amando ele, só que o orgulho dos dois é muito forte, é muito grande para eles se permitirem viver esse amor. Você já conhece essa novela? Você já assistiu ela? Me conta aí nos comentários. Se você quiser assistir, se você ainda não assistiu e quiser assistir, tem ela lá no meu canal também, tá? Outra novelinha que é muito boa, principalmente as pessoas mais jovens gostam muito dela, é Será Isso Amor. Será Isso Amor conta a história da Ada e do Serkan,
duas pessoas de mundos totalmente diferentes que se encontram. A Eda, ela queria se vingar dele porque ela acha que ele foi o responsável por ela perder a bolsa de estudo dela. E esses dois se envolvem numa treta e em grandes aventuras. Os dois se apaixonam, se casam, formam família, só que o amor deles é constantemente colocado à prova. Me conta aí se você já conhece essa novela. Se você não conhece, quiser conhecer, lá no Fagundes Séries também tem. Terra Amarga. Gente, que novela é essa? Terra Amarga conta a história da Zuleika e do Yılmaz. Os dois saíram fugidos da cidade deles, natal, porque o Yılmaz matou uma pessoa para salvar a Zuleika de ser violentada. Quando eles chegam nessa cidade de Curovo, fugidos da polícia, eles começam a trabalhar numa fazenda e lá o dono da fazenda se apaixona pela Zuleika. E aí a Zuleika comete um erro muito grave de dizer que ela é irmã do Yılmaz, em vez de dizer que os dois são um casal. E aí, gente, esses dois nunca têm a chance de ficar juntos, né? Porque a Zuleika acaba sendo obrigada a se casar com o dono da fazenda, o Demir Yaman, e manipulado pela mãe dele, a Yuncar Yaman. Esses dois passam por muitas provações até conseguirem viver o amor deles. Essa novela tem muitas temporadas, tem 4 temporadas. Cada temporada tem em torno de 100 episódios, então para você ver que o negócio é bom, né? Então, se você quiser conhecer essa novela, vai lá no Fagundes Séries, que lá tem ela a partir da 2ª temporada, combinado? A sugestão de novela, inclusive eu tô até comentando ela lá no meu canal, que é no meu canal Fagundes Séries, O Indomável. Gente, que novela pauleira é essa, viu? Pensa na novela boa, que todo dia acontece uma coisa diferente. É O Indomável. O Halil Ibrahim, quando ele era criança, ele foi exilado porque assassinaram o pai dele e mandaram ele embora da cidade se ele quisesse viver. Esse menino, ele vai embora e quando ele volta, ele já é um homem e ele tem uma missão: acabar com o crime na região onde ele vivia e destruir a família Leto, que foi a família responsável pelo seu exílio. O problema é que o Halil Ibrahim, ele tem uma namorada e o filho da família Leto, que ele prometeu destruir e se vingar, acaba matando essa menina, numa covardia impressionante. Só que o Halil, ele se vinga na mesma hora e assassina o filho da família Leto. Aí a guerra, que já era feia, acabou piorando ainda mais. E aí, gente, tempos depois, o Halil começa a destruir os negócios da família. Com auxílio da polícia, ele ajuda a prender as armas, as drogas, os negócios. Ele joga areia na farofa da família e a família fica cada vez mais odiando ele. Só que aí o Halil Ibrahim, ele acaba se apaixonando pela Zeynep, que é uma dos filhos da família Leto. Essa menina, ela saiu totalmente diferente da família, ela não mexe nas coisas, não se envolve nas coisas erradas da família, e ela se apaixona desde criança pelo Halil Ibrahim. E aí os dois acabam se casando. O problema, gente, é que durante o casamento da irmã da Zeynep, eles sempre com o objetivo de matar o Halil Ibrahim, ele não tem um pingo de sossego, eles organizam uma carnificina danada e um tiroteio horrível acontece no dia do casamento da irmã dele. E nesse tiroteio, o Rizvan Leto, que é o pai da Zeynep, atira contra o Halil Ibrahim, o amigo dele, Temel, para salvar a vida dele, toma um monte de tiro e morre. E o Halil Ibrahim, quando vê o amigo desmaiado no chão, né, acaba atirando contra o pai da Zeynep. E isso acaba agravando ainda mais a situação. A Zeynep quer que ele se desculpe com ela, mas ele falou que ele não vai se desculpar, porque se o pai dele sobreviver, o pai dela sobreviver, e ele tiver a oportunidade, ele vai atirar de novo e dessa vez ele não vai errar. E o irmão da Zeynep jurou matar o Halil Ibrahim pelo que ele fez com o pai dele. Agora, o amor dos dois, que antes era difícil, agora está praticamente impossível, porque a família Leto exige que ela acabe com esse relacionamento. E aí, será que a Zeynep vai ouvir a família dela? Será que o amor dela vai falar mais alto? Essas são as perguntas que eu respondo para vocês nos vídeos do Indomável. Se você quiser ficar por dentro, saber tudo o que aconteceu ou vai acontecer no Indomável, se inscreva aqui nesse canal, Lídia Noveleira, e se inscreva também lá no meu canal Fagundes Séries, que assim você vai ficar por dentro de todos os acontecimentos, beleza?
Bom, galera, eu também tenho uma outra sugestão de novela para vocês, que é A Sonhadora. A Sonhadora é uma novela turca que conta a história da Sanem, que sonha ser escritora e que acaba se apaixonando pelo chefe dela, o Can Divit. Esses dois vivem muitas aventuras e vivem um romance intenso, um amor de cinema mesmo. E só que eles têm que lutar contra tudo e contra todos para conseguirem ficar juntos, né? Os inimigos, a mãe do Can não aceita o relacionamento deles. E esses dois têm que provar que o amor deles é o suficiente para vencer todos esses obstáculos, inclusive uma perda de memória que o Can tem depois de um acidente. Tribo que vive na região. O irmão dela, gente, ele simplesmente roubou a filha do líder da tribo e aí ele ia morrer e a menina também ia morrer. A única forma de salvar a vida dele seria a Sila se casando com o Boran, que é irmão da mulher que o irmão dela roubou. E aí a Sila é obrigada a se casar, eles tomam o telefone dela. A vida dela vira de cabeça para baixo. Os pais adotivos não sabem o que está acontecendo com a filha, tentam falar com ela, não conseguem. E aí até que eles decidem ir até lá procurar para saber o que aconteceu com a filha dela. Enquanto isso, a Sila vive prisioneira nessa tribo, casada com o líder da tribo. Ele é uma pessoa impressionante, ele é incrível, lindo demais. Ele está apaixonado por ela agora, só que ela está com raiva porque ele não deixa ela embora. Porque se ele deixar ela embora, a irmã dele morre, ele morre, todo mundo morre, né? Então ele não pode permitir que ela vá embora. Só que ela não consegue entender isso. O problema é que eu acho que quando a família dela chegar para poder resgatar ela dessa cilada que ela caiu, ela já vai ter apaixonado pelo Boran e esses dois vão viver uma linda história de amor. Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado das minhas sugestões. Se você tiver gostado, dá um like aí no nosso vídeo, se inscreva no canal e eu te espero no nosso próximo encontro. Beijos!